Eu gosto de começar sempre um bate-papo, né, tomando um café com a turma, relembrando algumas questões que eu particularmente acredito demais. Quem eu sou? Isso, acho que nessa jornada que nós estamos atualmente, relembrar quem nós somos é tão importante. Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o filho do Criador, que fez todas as coisas. E o Criador é o Pai, Ele é o Rei. Em sendo Pai e sendo Rei, e eu sou filho dele, eu também sou Pai e Rei. Sou o rei dessa família linda, né? Onde eu tenho a rainha Cláudia, que me ajuda no castelo. Eu tenho o João, de 24 anos. Tenho a Bia, de 19. O Davi, de 5. E o Samuel, com 3 aninhos. Então, esse é o Ezequiel. E todas as coisas que seguem depois disso, eu estou. E aí, atualmente, eu estou superintendente de tecnologia na Unimed Belo Horizonte. Nessa uma hora, então, nós vamos falar dessa temática, desse momento que vocês estão aqui de preparação, de nova jornada, é um início de ano. E eu quero já começar falando um pouquinho desse momento, o mundo pós-Covid, né? O novo normal e o papel do líder nesse momento. Em uma das palestras que eu venho trazendo para a liderança, eu faço uma analogia que nós estamos seguindo numa jornada muito sem raciocinar o que está se passando agora nesse momento, sobre vários pilares. O pilar emocional, o pilar da família, o pilar da saúde. Então tem alguns aspectos que eu quero fazer o aquecimento do nosso café aqui, já que está todo mundo com o café posto, para a gente fazer um aquecimento dessa questão. Uma alusão que eu faço nesses encontros é: nós estamos vivendo a mesma situação de um pós-guerra. Vou traçar uma narrativa aqui. Numa guerra, pessoas são enclausuradas num determinado local e não podem circular. As pessoas têm risco de vida e perdem as suas vidas ou alguém da sua proximidade. Essas pessoas veem a economia serem dilaceradas por N motivos, aí começa a ter uma série de restrições. E o efeito de uma... Isso soa alguma coisa que a gente vivenciou no Covid? Nesses 2 anos que nós estamos vivendo morte dos nossos entes queridos, que nós estamos sendo tolhidos de ir e vir, né, na nossa movimentação, na nossa rotina. Então, existe um estudo que fala que os efeitos colaterais emocionais, eles são exatamente os mesmos de uma guerra. E a pior situação num pós-guerra é o que se segue depois. Não é na guerra necessariamente. É todo o trauma, é tudo que acontece depois. As questões emocionais, as questões de economia, todos os outros efeitos colaterais são vivenciados depois. E aqui nós estamos vivendo essa situação e a liderança não tem se atentado muito para isso. As pessoas que tiveram risco em todos os aspectos, que ainda estão em algum momento sofrendo as dores de terem enterrado alguém lá na sua proximidade. Recentemente eu tive uma situação interessante, porque eu estou muito alerta com isso lá na nossa estrutura. E a gente teve 2 casos que saíram muito do perfil de comportamento e a gente foi investigar um pouco mais. Uma das pessoas estava em extremo estado de depressão e um dos colegas tinha tentado suicídio há alguns dias e por isso que ele tinha sumido. No home office ficou pior ainda detectar isso, né? Então, o primeiro aspecto aqui que eu quero trazer para vocês existe uma nova dinâmica para lidar com as equipes, para lidar com as pessoas, uma dinâmica do mercado. E qual que é o papel do líder nesse momento tão importante, tão único? Eu gosto muito da definição do Jack Welch, que fala que o líder é aquela pessoa que te mostra para onde você tem que ir, qual que é a direção, qual que é o alvo. Ele te acompanha nessa trajetória e te mostra qual que é o caminho e te fala o que você vai ganhar
Qual que é o benefício ao findar essa trajetória? E o líder, na essência, tem esse papel aqui nesse momento. E eu acho muito oportuno estarmos aqui nesses minutos batendo esse papo, tomando esse café. Ok? Bom, ainda no nosso aquecimento, deixa eu só lembrar todos. E a gente tem feito uma trajetória como liderança, como empresas, ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, e tem várias pessoas, por incrível que pareça, em tecnologia, que estão fazendo essa jornada ainda um pouco displicente. Então vou relembrar um pouquinho aí as décadas anteriores para chegar no momento atual e para a gente continuar batendo essa bola, principalmente para vocês que têm um papel importante nos clientes que vocês atuam, né? Dentro dessa visão que aqui a gente tem lideranças de todas as áreas, né? Vamos pensar assim, ó. Lá na era da manufatura, lá no século XIX, tinha toda uma dinâmica de estruturação de indústria, e aí tudo era novo, né? E tudo era muito fértil, tudo fervilhava essa questão da indústria, né? Aí a gente segue a era da distribuição, ali já nos anos 70, 80, né? Onde a gente pega toda aquela questão do transporte. Era um negócio extremamente complexo, você produzia algo num continente e isso precisava ser transportado para um outro continente. Então, o que tinha como valor, o que era forte ali, era toda essa questão de logística. E aí a gente vem para a era da informação, onde a gente começa a falar de redes, de tecnologia e informação. E aí informação era um negócio que também fervilhou por muito tempo. Hoje, na verdade, a gente tem uma moderação sobre informação, né? Porque informação a gente tem demais. Muitas vezes a gente não sabe agora como lidar com isso, como extrair, como fazer negócios, como sobreviver a tanto ruído de informação no nosso dia a dia. Haja visto os distúrbios que a gente vê aí na meninada, né? Não sabe, é tanto input, é tanta coisa, sabe de tudo, mas não tem cognição definida para se movimentar com tanta informação. E agora a gente está nessa a era da experiência. Então esse é o momento que nós estamos. E aí a gente vê uma série de coisas surgindo nessa era da experiência. Hoje eu não compro mais um celular pelos atributos diretos dele. Eu não compro mais carro, eu não compro um monte de coisa somente pelos atributos diretos. Tem toda a experiência. Eu não contrato a Stefanini somente pelos atributos diretos. Tem um monte de empresa que faz o que ela faz. Qual que é a experiência? Qual que é o zelo? Qual que é o cuidado? Qual que é a jornada do cliente? Qual que é o cuidado do início ao fim desse relacionamento? E aí surgiu um monte de coisa que dá sustentação para essa nova dinâmica do cliente. De novo, nós estamos no aquecimento, certo? Então, no aquecimento, em sendo de tecnologia, né, ou envolvidos na temática tecnologia, ao longo dessa jornada toda, ou do meio dessa jornada, começou a acontecer isso daqui que eu vou descrever para vocês. Vamos aqui. Alguém aqui, nos últimos 2 ou 3 anos, usou fax? Levanta a mão. Você usou fax? Vai lá. Qual que foi? Então vamos lá, deixa eu. Aí vai denunciando a idade da gente, né? Alguém do outro lado recebeu o fax? Eu usava uma coisa. Vamos lá. Quem é que aqui usou filmadora de cassete? Levanta a mão aí. Não, os dois na vida, né? Tem gente aqui que tem sim, tem turma. Foi? Ah, legal. Vai lá, ó, tocador de disco, máquina de escrever. O que eu quero dizer com isso? Se vocês pegarem todos esses objetos que têm valor, né, e tinha valor, existia toda uma indústria formatada, com logística, com estrutura de pessoal, com toda a organização, com marketing, com tudo que era permitido de tecnologia naquela época, para fazer essas indústrias aqui acontecerem. Vamos acompanhar um pouquinho, então?
E o que aconteceu nesse movimento de seguir naquelas eras ali? Primeiro, então, aconteceu um evento. Tudo hoje foi para dentro de algum dispositivo digital. Quem é que compra hoje só um despertador para colocar lá do lado da cama e bater nele quando ele acordar? Quem é que compra só um gravador de microfone, um gravador? Agora, olha que interessante que aconteceu em toda uma dinâmica aqui. Então, no primeiro momento, isso tudo foi lá para dentro, as indústrias começaram a se dilacerar e não observaram um evento que aconteceria depois. Deixou de existir. Hoje, alguém compra uma máquina de tirar fotos? Algum elemento que está dentro dos nossos dispositivos digitais, existe como alguma indústria se pautar em cima desse negócio? Não tem. Então, no final das contas, aconteceu isso, ó, o movimento do que é a transformação ou a revolução digital. Que no primeiro momento a gente desmaterializou as coisas, depois ela foi desmonetizada, perdeu o valor, e depois democratizou. E acho que aqui é o lindo daquela última etapa da experiência do cliente. Na democratização, todos têm acesso àquilo que antes era intangível para alguma classe social ou tinha alguma limitação geográfica. E daí vem um monte de revolução ou de disrupção que muitas indústrias desatentas não acompanharam. O Uber começou a afetar o negócio de táxi, não foi quando o aplicativo foi construído. Sabe quando que a Uber começou, ou a possibilidade, porque aí teve Zitaxi, teve 99, teve um monte de coisa antes. Foi quando o GPS foi inventado. Lá começou a possibilidade de uma orientação diferente do mapa que nós vimos ali, que tinha dinheiro envolvido, e um monte de outras possibilidades. E hoje está acontecendo movimentos tecnológicos que estão provocando esse mesmo efeito. Essa onda, ela só começou. Vamos exercitar aqui um pouco, então, das indústrias que já foram afetadas. Cinema, Netflix, filme, uma série de coisas que a gente consome hoje, totalmente diferente do que a gente fazia. Então, aquela indústria toda cinematográfica, ela foi redesenhada. Também, de novo, aqui para tentar entender um pouquinho o perfil aqui da turma. Nos últimos 2 meses, quem foi para dentro de uma sala de cinema? 1, 2, 3. Ó, depois da pandemia, a gente ficou mais ativo nisso, né? Então, música, totalmente mudado. Quem é que pega um DVD ou um pendrive, vai, espeta no carro, aquela dificuldade toda? Hoje é Spotify, é o Deezer, é uma série de outras coisas, mas está tudo na nuvem, né? Transportes, mesma coisa, né? Existe todo um movimento aí sobre o carro. Vestuário, telecomunicações, alimentos, imobiliário, banco. E são setores que, vamos imaginar aqui, parou por aí? Só começou. Vamos pegar um aqui para a gente exercitar um pouquinho. Transportes. Transporte agora em 2025 vai ser obrigatório que todos os carros saiam de fábrica híbrido com o elétrico embutido. E daí uma série de outros avanços. Já está sendo testado o veículo, o drone com tripulação. E aí vamos pensar nas indústrias que vão se afetando com esses movimentos. Quando eu tiro o combustível fóssil como elemento básico, qual que é a cadeia que quebra? Toda a cadeia que envolvendo combustível fóssil. E aí qual que é a cadeia que começa a movimentar? Tudo bem que leva um tempo.
Mas, de novo, são indústrias que o movimento não parou, ele está acontecendo. Obrigado. Então, todas essas indústrias... Ezequiel, por que a gente falar disso? Aí eu quero falar do aquecimento. Então, de novo, tem um monte de oportunidade quicando e pipocando aqui na nossa frente. E toda essa equipe aqui que está lidando com projetos, lidando com possibilidades, lidando com interação, lidando com necessidades dos clientes no dia a dia, qual que é o olhar atento de todos nós, de todos vocês, para todo esse movimento que está acontecendo? Então, por que fazer essa reflexão? De novo, é uma jornada, certo? E eu mencionei que existem várias indústrias, várias empresas, várias lideranças desatentas que nós estamos nesse movimento. E qual que é o grande ponto de tudo isso? Nós temos um novo cliente no centro. O jeito de comprar, o jeito de consumir mudou. E principalmente agora, pós-pandemia, mudou mais ainda. A gente acelerou 10, 15 anos, um monte de coisa que a gente estava na gavetinha para poder fazer. É um cliente socialmente conectado. Alguém lá na ponta da equipe, não, veja bem, porque um hardware assim, que aí a gente compra assim assado, e lá deixa eu ver aqui. Vai lá, checa na hora se é isso mesmo que você, alguém da sua equipe está falando. Altamente informado, ele tem informação aqui, ó, na palma da mão. Não adianta, sabendo ou não, ele tem acesso a essas informações. Ele é imediatista. É tudo agora. Não tem, espera aí, ó, daqui 2 semanas eu te passo um orçamento. Me dá aí 1 semana para eu entender esse problema que você está me falando aí, e aí eu pego e devolvo para você. Do jeito que nós estamos conduzindo, do jeito que as coisas estão movimentando, é para agora. Ele é sensível ao preço. Ele tem todas as triangulações do que precisa, qual que é o mercado, onde que compra, onde que não vai. Então ele tem essa sensibilidade do preço. Ele é cético e desconfiado por N razões, né? O mercado acaba se aproveitando ainda e aí ele tem toda essa questão do ceticismo. Ele escuta a opinião de terceiros. Vou lá na Stefanini, eu vou lá em alguma empresa do grupo e olho qual que é a classificação, o que estão falando, ligo, olho com outras empresas, faço um benchmark. Então eu quero saber o que as outras pessoas estão falando, o que elas estão vendo, qual a opinião delas sobre aquilo que eu vou consumir. Ele faz um consumo consciente. Não é porque a empresa tem orçamento, não é porque ela tem algum budget para aquilo, ela sai consumindo. Ou até o consumidor lá na ponta, a gente é consciente, as empresas são conscientes sobre o valor das coisas. E ela se identifica com causas e marcas. Isso aqui é um ponto muito importante, muito sério. Ética, transparência, palavra. Quando eu vou lá e falo, olha, 2 dias eu mando o orçamento, em 1 semana vai estar resolvido. As causas pelas quais a empresa está envolvida faz todo sentido na defesa do que está sendo vendido, do que está sendo pautado nas agendas de vocês. E aí, com isso, quem que é o nosso cliente, então? Cada um que está aqui dentro, ou está numa operação específica, ou está dentro de uma empresa, ou está vivenciando algum tipo de negócio. Positivo? Eu peguei uma caricatura importante para contextualizar aqui com vocês. Hoje, máscara é algo padrão mundial. Só que dependendo da sofisticação, dependendo do uso, dependendo da necessidade, e aí eu já trago alguns gatilhos aqui para a gente ir para o nosso papo grosso do café. O que o cliente está precisando? O que eu estou oferecendo para esse cliente? Quais são as oportunidades que eu estou conseguindo enxergar da minha vivência, da minha experiência, do meu posto
privilegiado de observação. Porque se tem alguém que tem um posto privilegiado de observação hoje dentro da operação de vocês, estão sentados aqui nessas cadeiras. Hoje, lá na minha operação, eu percebo isso. Se tem alguém que está sensível aos contratos, aos movimentos, às necessidades, o que está indo, o que está vindo, é a turma que está lá nos atendendo. Então, esse posto privilegiado, esse posto único de observação, está com vocês. E numa jornada onde a gente comprou o propósito, comprou a ideia do evento que vocês tiveram aqui ao longo do dia todo, foram dados vários desafios, várias direções. E aí eu estou trazendo uma visão de quem consome, de quem lida com isso no dia a dia. Eu gostaria de não ter alguém lá só tirando pedido comigo. Alguém que olhasse para os problemas e para as coisas que estão acontecendo no dia a dia e falasse, Ezequiel, você já pensou se a gente fizesse um field desk dessa maneira, ou se a gente colocasse esse tipo de operação assim, colocasse essa inteligência artificial aqui, ou conectasse essa solução que nós temos? Um trabalho muito mais consultivo, um trabalho muito mais assertivo. Isso vem de encontros com as minhas necessidades. Isso faria com que o nosso relacionamento não ficasse pautado somente no que eu te demando, ou no que eu comunico que estou precisando. Essa seria uma relação muito mais de valor e não de preço. Vocês estariam entregando, a empresa estaria entregando para mim valor nessa relação, valor no dia a dia. E eu acho que o grande desafio aqui, e aí indo para essa visão nossa do aquecimento, é essa. E está na mão de vocês. E as ferramentas e os desafios estão sendo colocados exatamente para isso. Então, falando quem é o nosso cliente? Nossos clientes são diversos, são vários, e eles navegam de um extremo que eu coloquei aqui, até próximo de uma caricatura, que aí vocês vão me desculpar a brincadeira, mas já antecipo, é realmente uma brincadeira. Essa máscara aqui, que nós utilizamos, ela num extremo de um mercado de luxo, ela é toda adornada com diamantes, com pedras, mas tem um propósito, é uma máscara. E tem uma clientela, e tem um mercado, e se eu fizer um trabalho consultivo, vai vender. Esse cliente vai se agradar. Eu vou atender as necessidades dele, eu vou ser consultivo nesse sentido. Se eu sou uma indústria que vendo somente o básico e eu também vou lá e ofereço e olho e vejo a necessidade e faço direitinho para casa de fazer as coisas nos tempos e movimentos corretos, está valendo também. Eu atendi esse nicho aqui, ó, não fiquei inventando moda. Entendi que era essa a necessidade, eu fui lá e atendi. E aí navegando de lá para cá, a gente para mais ou menos aqui, porque daqui para cá é essa brincadeira aqui. Que a gente tem um extremo. Tem gente que aceita tudo. Que a gente sabe que aí não é o padrão de vocês, né? Então, quando eu falo de nicho, depende muito do que você está observando. Quem é esse cliente? O que ele está necessitando? E qual é o papel do líder? Aí agora a gente dá mais uma golada aqui no nosso café, aí nós entramos na conversa. O papel do líder, o papel de vocês que estão aqui nessa sala, é exatamente fazer uma alusão do que eu gosto muito. Quando eu falei que Jack Welch, ele define liderança como aquela pessoa, aquele indivíduo que dá o norte, dá as ferramentas, os elementos e define o que eu ganho ao fazer essa trajetória, eu também faço uma alegoria ao que acontece com as pérolas. Vocês sabem como que a pérola é formada? Entra alguma coisa dentro da ostra, aquilo incomoda a ostra, ela gera uma substância
para se proteger ou para conviver com aquilo, e ela gera uma substância e envolve aquilo que entrou para incomodar de alguma maneira. Aí acontece outro movimento, ela gera outra substância e vai gerando a pérola. Qual que é a minha alegoria aqui? A liderança é esse incômodo. Aquela liderança que não se posiciona, aquela liderança que não cobra, aquela liderança que é passiva, aquela liderança que quando chega a equipe continua na farra, continua, a atmosfera não muda, é uma liderança que não gerou incômodo. Ela não mudou o ambiente onde ela chegou. Essa liderança é pouco provável que ela está acessível a metas, é pouco provável que ela esteja acessível a indicadores, é pouco provável que ela esteja acessível a alguns elementos. Eu sei que não é essa liderança que está aqui hoje. Mas é importante essa reflexão. Eu estou gerando incômodo na minha equipe? Quando eu chego, eu tenho uma rotina, eu tenho uma disciplina para olhar a meta, porque eu também gosto de uma definição lá do Peter Drucker, eu sigo a escola do Peter Drucker. Peter Drucker fala o seguinte: não existe sorte. Existem 3 coisas: meta, plano de ação e execução. Isso te direciona e isso te faz esses negócios acontecerem, seja na tempestade, seja no mar calmo, isso te dá total condição de navegar em qualquer tipo de mar. Meta é para onde eu tenho que ir. Plano de ação são os meus indicadores, são os meus ritos de acompanhamento, são os planos de ações para ter alguma condução caso a minha meta não esteja sendo atingida. E execução. Execução é algo assertivo, são os seus encontros, seus one-to-one, é o seu acompanhamento lá no dia a dia com o cliente e com a sua equipe. Essa é a execução. O papel do líder é garantir a execução da estratégia. Esse é o papel do líder. Então eu trouxe esse ponto aqui porque é do incômodo, é desse incômodo saudável. Nós vamos falar um pouquinho disso. A liderança precisa trazer essa leveza. Já tem movimentos duros e áridos demais no nosso dia a dia e nas corporações. Dá para ser leve. Mas também precisa ser resolutivo e produtivo enquanto líder, enquanto liderança. E aí eu peguei 7 direções que lá na mentoria que eu faço para empresas, e eu estou concentrando muito aqui nesse encontro de 1 hora, e aí vendendo um pouco aqui a minha lida, né, fora a atuação corporativa, eu faço uma mentoria para empresas e hora ou outra eu abro uma mentoria para lideranças que estão nessa jornada de desenvolvimento. E aí eu trago esses 7 pilares para falar um pouco dessa construção, né, de liderança. Conheça seu time e sua empresa, alinhe expectativas. É um primeiro fundamento que eu gosto de trabalhar muito. Aquele líder, e aí a gente entra para a parte densa aqui da nossa conversa de tomando café, é aquele líder que despende dentro da sua agenda tempo para conhecer. Sabe aquela definição de a pessoa certa no lugar certo? Mas se eu não conheço a minha equipe, como é que eu encaixo a pessoa certa no lugar certo? Se eu não tenho ritos de acompanhamento com a minha equipe, como que eu faço essa calibração? Se eu não conheço a estrutura, como que eu navego dentro da minha empresa, como é que eu busco ser esse facilitador da minha equipe? Se eu não alinho expectativas com a minha equipe, como que eu posso seguir numa pauta falando de metas, falando de resultado? O Instituto Gallup, ele fez um levantamento em mais de 2.000 empresas no mundo todo e tem um dado que eu acho assim gritante. Eles levantaram que 50% da força, 50%, esse número é altíssimo, 50% da força de trabalho nessas empresas levantadas não sabiam quais eram as expectativas da empresa ou da liderança para com o serviço dele. Pensa,
eu tenho organograma, eu tenho meta, eu tenho indicadores. E lá na minha força de trabalho, 50% das pessoas não sabem o que nós estamos esperando delas. O rito, o acompanhamento, esse conhecer a equipe, está faltando. Então, o pilar número 1 aqui é alinhar as expectativas. A gente tem que ter esse diálogo franco. Uma das coisas que eu defendo muito também são as conversas difíceis. A gente vê muita liderança dando um jeitinho, não, veja bem, não vou apertar nada, vamos fingir que está tudo bom e está tudo bem para todo mundo. Vamos alinhar as expectativas, o que a gente espera das pessoas, o que a gente espera daquele projeto, o que a gente espera da nossa liderança, dos donos, da diretoria. Alinhar a expectativa é fantástico. Isso resolve um monte de coisa lá dentro da nossa casa. Qual que é a expectativa? Agora, fugir das conversas difíceis dura por pouco tempo. Em algum momento você vai ter que ir lá e se posicionar. Ou vão se posicionar com você. Desenvolva uma atitude realista. O que eu percebo também? A liderança tenta dar uma minimizada em algumas situações ou em algum cenário para a equipe. É óbvio que a liderança ela precisa reter coisas que a equipe não precisa ter contato. Mas ela precisa saber quando o contrato está deficitário. Ela precisa saber quando a meta não está sendo atingida. Ela precisa saber o que está acontecendo naquele barco. Se esse barco está bem gerenciado ou se ele está sofrendo algum tipo de abalo. É só assim que nós vamos trazer eles para um plano de ação. Como que eu vou lá e tempestivamente trago a equipe para um plano de ação se para ele até ontem estava tudo bem? E como que as coisas ficam ruins da noite para o dia se eu não vou ter nesse diálogo e não vou trazer na real do que está acontecendo com a equipe? Então, de uma maneira honesta, de uma maneira branda, tem que trazer a equipe para a real. Senão fica um monte de gente lá no mundo de Nárnia e aí daí quando chega a realidade aí a turma se assusta. Aí você não está fazendo um trabalho realmente de acompanhamento aí da equipe. Metas e prioridades claras. Olha o que foi falado ao longo do dia aqui hoje sobre metas. E aí qual que é o papel do desdobramento da liderança? E aí, o Arley e o resto da turma? Tudo bem, são essas metas. E as prioridades dentro dessas metas, está claro também? Voltando aqui agora lá para o campo de batalha de vocês. Está claro o que eu vou fazer já no day one? Na segunda-feira eu já pego o meu leme como líder, eu já piloto para qual rumo? E o que vem na primeira milha? E o que vem na segunda milha? É importante ter esse alinhamento. Poder da execução, concluir o que se inicia. Tem um termo aí que fala que o latino-americano ele é muito bom de iniciativa, mas ele é muito ruim de acabativa. E é uma verdade, é gostoso demais começar as coisas, né? Ô Arley, veja bem, aquele projeto que estava assim, ó, já comecei aqui, ó, tá gostoso, é gostoso começar. Agora, mais importante do que começar é fazer uma boa finalização. O começar alguma frente, começar algum levantamento, começar alguma metodologia, se ela não for bem gerenciada e bem conduzida e não afunilar numa entrega efetiva, não tem resultado. Então essa liderança, esse perfil da liderança é poder de fazer a entrega, concluir o que se inicia. E aí, dentro de uma visão de meritocracia, caso isso seja um valor ou não para dentro da empresa, vou falar aqui, nós estamos tratando com seres humanos. É natural do ser humano ter algum nível de reconhecimento. É uma carência da nossa alma sermos reconhecidos. É por isso que a gente faz um monte de coisa, desde pequeno. A gente vai lá, inventa um monte de firula, eu tenho o Davi e o Samuel, vejo. Eles fazem tudo para que no final bata palma ou tenha alguma reação mediante a atuação deles. E
nós adultos também, a gente gosta desse reconhecimento, seja ele financeiro ou não. Estou falando aqui só de... E eu particularmente defendo uma visão de que é muito triste a gente trocar o nosso tempo somente por dinheiro. Principalmente no momento que nós estamos vivendo, a gente tem que desenvolver essa questão dessa paixão, do propósito. É muito importante a gente ser remunerado, mas é aí que está o nosso coração. Então, qual que é a recompensa que a gente está dando? Qual que é a recompensa que a gente está trazendo para aquelas pessoas que realmente entregam? Amplie as habilidades das pessoas, feedback continuado. Bom, veja bem, mas se o RH não vem e desenvolve um programa muito bacana, como é que eu desenvolvo a equipe? Bem, veja bem, se a empresa não faz isso, vamos lá, autorresponsabilidade. A equipe, numa primeira instância, está sob sua responsabilidade. O RH tem um papel de ser o suporte, de ser apoio. E quais são as ideias que você está trazendo para o RH? Quais são os movimentos, quais são as propostas de desenvolvimento? Quais são os livros que você está propondo para essa equipe ler? Quais são as competências que você está buscando aí grátis na internet? Quais são os vídeos? Qual que é o traço, qual que é o perfil que você está colocando na sua equipe? Então o RH tem um ponto importante sim, mas enquanto liderança, todos nós temos esse papel de desenvolver as pessoas. E eu quero chamar a atenção assim carinhosamente para todos vocês. Tem uma ferramenta que eu particularmente uso assim todos os dias. Eu vejo várias lideranças negligenciarem ou usarem de forma errada, que é um instrumento de acompanhamento e até de trazer algum nível de evolução, que é o feedback. Seja ele formal ou ele no dia a dia. Quando eu vejo lá naquele rito lá dos 6 meses de acompanhamento, aí o líder vira, vem cá, vamos bater um papo. Aí ele pega e fala, veja bem, tal, você não está performando, acho que não vai dar para continuar com você não. Qual foi a oportunidade que você deu para essa pessoa? Qual foi o acompanhamento? Quais foram os indicadores que ele não estava indo bem dentro da sua expectativa de entrega? Qual foi a oportunidade de desenvolvimento que foi dado para essa pessoa? Uma prática continuada de falar, olha, você está no caminho, você não está, é o tal do frio quente, né? Todo mundo precisa ter essa noção. Estou indo bem, estou indo mal. Então, no feedback, qual que é o meu conceito de feedback? Não é na hora do feedback que eu pego e falo, olha, não deu mais, você não fez a entrega. No dia do feedback, ele já sabe qual que vai ser o resultado final. Não pode ter surpresa. Porque na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ele está sabendo qual que é o termômetro da liderança. Isso é um instrumento para fazer uma elevação do nível de atuação das pessoas, da sua equipe. Mas, Ezequiel, peraí, mas eu não tenho equipe, eu não estou entendendo esse diálogo aqui e tal. Mas e quem é o responsável por conduzir o seu barco? Se você é uma liderança e não tem uma equipe direta, então nós estamos falando de você próprio. Você é o condutor da sua vida, você é o condutor das suas possibilidades. A empresa ou qualquer outra estrutura, ela é instrumento para isso. Então aqui, se autodesenvolver é uma característica importante do líder. Então são 7 habilidades. Vamos para a última? Que aí talvez eu considere a mais importante. Conheça a si próprio. Pessoal, as empresas hoje precisam de ajuda e nós, líderes de equipe ou de nós mesmos, também precisamos. Precisamos parar, nos ouvir, tem muito ruído com tudo. E as pessoas muitas vezes nem param para raciocinar em cima disso, de se autoconhecer, de entender os seus limites. Eu fiz uma palestra recentemente falando de burnout, que é essa questão extrema do estresse. E foi claro essa questão dos limites, que é importante a gente se conhecer e reconhecer e atuar em cima disso. Ah, nós somos os super-homens, as super-mulheres. Não, a gente lida com o ser humano e a gente precisa entender qual que é o meu limite e muitas vezes fortalecer isso.
Porque nós estamos vivendo uma realidade onde realmente o mundo, o mercado, as lidas, né, do dia a dia com o filho, com o esposo, com um monte de responsabilidade, não tem como a gente frear esse movimento todo, mas tem como a gente lidar de forma consciente com isso daí. Vamos para um conceito importante aqui de liderança. Uai, eu estou perdido aqui no meu time. Tá ótimo. Esforço versus força. Eu gosto de trazer esse conceito porque eu vejo na liderança e no dia a dia o seguinte: existe todo um trabalho, existe toda uma movimentação para que se faça algo. Esse é o esforço. O esforço de conduzir a equipe, de fazer o dia a dia acontecer, de fazer a operação. Mas qual que é a força que está se ganhando como estrutura, como cultura, como gestão? Porque se eu só me esforço e o tempo todo eu estou lá batalhando para poder fechar um contrato, para poder entrar numa operação, e aí eu não estruturo processo, se eu não estruturo dinâmica, se eu não estruturo rito, eu estou o tempo todo fazendo o quê? Me esforçando. Vamos pegar um exemplo, academia. Levantar peso. Eu vou lá, faço academia uma semana, me esforço, aí eu fico 3, 4 semanas sem fazer nada. Adiantou aquele esforço todo daquela primeira semana? Se eu não tenho disciplina, e aí vamos no lado extremo, aí eu sou disciplinado, vou todos os dias, faço bonitinho o ritual, e vai ficando mais fácil. Eu vou ganhando musculatura, eu vou ficando forte. Então, nessa alusão aqui de uma operação tão pesada, tão importante como a que vocês conduzem, seja interno ou externo, é importante ter essa visão. Eu estou apenas me esforçando ou eu estou ficando forte para dar conta disso? Eu estou criando estruturas de processo, de acompanhamento, de ângulo de visão, que depois é quase que natural as coisas chegarem até você. Porque aí você estabeleceu os ritos, você estabeleceu os processos, você estabeleceu o diálogo, seja com o cliente, seja com a sua equipe. No primeiro momento é doído, sim. No primeiro momento vai doer, porque não é natural, muitas das vezes, ter esse tipo de disciplina. Mas à medida que eu vou ganhando ritmo, aí fica fácil. Então, um conceito importante aqui para vocês avaliarem: eu estou me esforçando apenas ou estou me esforçando e ficando forte nesse dia a dia? E aí, em última instância, eu faço uma reflexão aqui sobre isso. Sabe quando é que eu percebo que as equipes estão ficando fortes? É quando elas não estão estressadas. Qual que é a diferença de cansaço para estresse? Qual que é a diferença de cansaço para estresse? Talvez de cansaço tão alto que você já não começa a fazer as coisas direito. Estresse tem muito a ver com a obrigação de fazer algo. O cansaço geralmente aponta para algo que você faz com prazer. É possível sim a gente se cansar sem estressar. Fazendo o que a gente gosta, é pouco provável que a gente fique estressado. Agora, fazendo o que a gente tem que fazer repetitivamente, vai estressar. Acho que para coroar essa visão aqui de força e esforço, é isso, cuidado. Uma equipe estressada, você estressado, será que essa musculatura, essa dinâmica, ela está saudável? É um termômetro importante aí para perceber qual que está sendo a lida da força e do esforço. Aí eu trouxe uma outra reflexão. Peguei um campeão aí de todos os esportes. Já caminhando aqui para um diálogo mais final aqui do nosso encontro. Qual que é o traço decisivo para um campeão, seja ele em que modalidade for dessa daqui? Será que ele entrou na rotina de todo mundo?
Será que ele acordou na mesma hora que todo mundo? Será que ele treinou da mesma forma? Será que ele se preparou? Ezequiel, mas por que você está trazendo isso aqui nesse encontro nosso? Porque seja na empresa, ou seja em qualquer outro pilar que essa liderança aqui esteja conduzindo, a resposta sobre a lida com isso aqui está intimamente ligada com os seus resultados. Se a lida é a mesma de todo mundo que está nessa jornada, por que o resultado vai ser diferente? Eu gosto de trazer essa reflexão sobre os campeões de cada modalidade. Ele não foi só mais um lá no treino. Ele não foi só mais um na multidão. Existiu todo um preparo, existiu todo um esforço. Existiu toda uma disciplina, existiram profissionais que ele foi lá e falou: ei, RH, estou precisando de ajuda. Ei, meu treinador, vem aqui, me dá um help, olha aqui, como é que eu faço isso aqui? Ei, equipe que me apoia nisso aqui, como é que eu levanto esse peso, como é que eu manuseio aqui? Então, existia um trabalho de equipe aqui. Essas pessoas, vocês acham que todas elas chegaram em algum pódio aqui também sozinhas? Não. Por mais individual que seja o esporte, ele teve treinador, ele teve alguém que o apoiou. E aí qual que é a valorização que a gente está tendo com isso? É um outro traço de liderança. Se a sua equipe não percebe que você dá valor para as conquistas e para a coisa do dia a dia, certamente a sua equipe não é aquela equipe que te suporta do tanto que poderia. Simples assim. Se eu não vou lá e faço os devidos reconhecimentos, os créditos, os louros são todos meus, por que essa equipe vai me carregar nos ombros o tempo todo? Isso aqui é uma reflexão importante sobre o que faz essa turma aqui ser realmente campeã. Aí eu trouxe uma brincadeira aqui. Nós entramos agora em fevereiro, março, estamos com uma jornada, estamos com meta, estamos com umas coisas ousadas. Esse ator aqui foi convidado para fazer o Avengers lá, não sei nem qual é o papel dele, só sei que eu peguei a história dele, que ele tinha 4 a 5 meses para poder fazer um trabalho de transformação no corpo dele. O papel seria dele, por N motivos. E aí foi dado... Falou, olha, se você chegar nessa medida, desce dessa maneira, você vai ter que vestir essa roupa, o papel é seu. Aí nós estamos aqui nessa jornada. Fevereiro, estamos entrando em março, estamos com uma meta, um desafio, muda-se a dinâmica de fazer negócios, muda-se a dinâmica de organização, de liderança, e existe um monte de soldado, um monte de gente aqui, dessa liderança, que precisa fazer essa travessia. O que aconteceu desse ponto aqui até aqui, nesses pilares que a gente está conversando? Vou pedir a ajuda aqui de alguns para me dar uns insights. É importante a gente fazer essa reflexão. Não foi ao acaso. Esse processo de meta, esse processo de transformação, esse processo de impactar, é intencional. O que você acha que aconteceu aqui, ó, desse momento até aqui, só para a gente ter uns insights aqui? Determinação. Paixão e persistência. Foco. Sem foco, ele não conseguia manter uma disciplina nenhuma, né? Com certeza deve ter tido dia da semana que eu falo, nem a pau. Mas ele olhava lá para frente e falava, eu sei onde eu quero chegar. Legal. O que mais? Renunciou. Aqui certamente ele renunciou um choppzinho. Não sei só no final de semana não. O que mais, gente? Disciplina.
Disciplina, acho que para mim está na veia, assim, disciplina. Se ele treinasse uma semana, vou treinar uma semana, pego pesadão, depois fico uma semana só no chopp, depois, sem chance. Disciplina, constância. E principalmente visão de onde ele queria chegar, né, pessoal? Eu acho que sem essa visão de onde, qual que era o ganho, o que ele ganharia se ele fizesse todo aquele esforço, porque no final das contas é disso que nós estamos falando. Para todo esse esforço que vai ser feito agora, qual que é o ganho? Qual que é o objetivo? Qual que é o alvo final? Porque se ele não tivesse essa clareza, olha, se você chegar nessa medida e tudo mais, o papel é seu. Possivelmente todos esses elementos ele não tivesse conseguido trabalhar em tão curto intervalo de tempo. Então aqui é uma reflexão importante mesmo. Qual que é o alvo? Para onde que essa organização está indo? Para onde que eu posso apoiar nisso daqui que está sendo proposto? E pode muito. E pode muito. Eu conheço a operação de vocês em diversas empresas. Está muito na mão de vocês. Então, e não é fácil. Aí vamos combinar o jogo? Quem acha que vai ser fácil aqui chegar no meio da meta, no final? Porque se fosse fácil, não era meta. Com certeza aqui, ó, ele fez todo um trabalho de se reinventar. Talvez alguns de vocês tenham que se reinventar. Agora, se bem conversado, se bem alinhado, se trabalhado todos aqueles elementos que eu falei anteriormente, eu tenho certeza, vai valer a pena. Quem conhece a história do menino bombeiro aí? É uma história verídica. Eu queria tirar uns minutinhos para fazer uma fala final aqui em cima dessa história. Eu contextualizo aqui um pouquinho. Olá, pessoal. Eu queria dividir com vocês uma história que eu vi essa semana na internet e que eu achei muito tocante. É uma história verídica que fala sobre um menino de 6 anos que sofria de leucemia. É uma doença muito agressiva. E sua mãe, devastada, se recordou que uma vez, ao responder a pergunta que ela fez, o que você quer ser quando crescer, ele respondeu, eu quero ser um bombeiro. Nós, quando criança, enfim, temos muitos sonhos e a gente responde essa pergunta com coisas, às vezes, muito absurdas. Eu quero ser astronauta, eu quero ser piloto de avião, quero ser polícia, sei lá, tantas coisas. Mas esse menino queria ser um bombeiro. E a mãe, se recordando desse desejo, ela ligou para o corpo de bombeiros local e conseguiu conversar com o comandante da corporação e pediu a ele se o menino pudesse, por exemplo, dar uma volta no quarteirão no carro de bombeiros, que seria muito bacana realizar um pedacinho desse sonho dele. Ao que o comandante respondeu, nós podemos fazer mais do que isso, senhora. Senhora, por favor, traga ele aqui às 7 horas da manhã da próxima sexta-feira e, por favor, me passe as medidas dele. Nós vamos mandar preparar uma farda com capacete e botas, inclusive. E assim foi feito. Às 7 horas da manhã, o menino chegou na corporação e foi super bem recebido por todos. Comeu no refeitório dos soldados do fogo, atendeu a 3 ocorrências onde ele foi dentro do carro-pipa, outra ele foi no carro dos paramédicos, outra na do comandante. O menino ficou tão feliz com tudo aquilo que aconteceu nesse dia glorioso, que teve uma sobrevida e viveu por mais alguns meses. Porém, um dia, os médicos comunicaram à mãe que os sinais vitais dele estavam muito fracos. Então a mãe chamou a família para que estivessem próximos dele, para que pudessem se despedir do menino, e ocorreu também de ligar lá no quartel para saber se algum bombeiro poderia visitá-lo. Ao que o comandante respondeu, senhora, nós podemos fazer mais do que isso. A senhora, por favor, deixe a janela do quarto do menino aberta
e em 5 minutos nós estaremos aí. E por favor, avise no sistema de comunicação do hospital que não se trata de um incêndio, mas sim o corpo de bombeiros visitando um dos seus ilustres colegas. Em 5 minutos, chegaram todos os carros com as sirenes ligadas e uma escada mais giros foi estendida até o quarto do menino e 16 bombeiros entraram pela janela no quarto dele. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram e o saudaram com continências e toda a reverência. E o menino, maravilhado com aquilo, olhando todos aqueles bombeiros no quarto dele, virou para o comandante e perguntou: comandante, eu sou mesmo um bombeiro? E o comandante respondeu: sim, você é um bombeiro e um dos melhores. O menino sorriu e fechou os olhos pela última vez. E aí eu pergunto a vocês: você está disposto a fazer mais do que te é pedido? Nós não vivemos sozinhos. Nós sempre estamos dependendo de outras pessoas ao nosso redor. No trabalho, na família, os amigos, os vizinhos, volta e meia nós somos solicitados a atender um pedido, uma ajuda de alguém. E vice-versa, então você também precisa da ajuda dos outros. Será que a gente está disposto a fazer um pouco mais do que te é pedido? Isso é de um valor imenso para uma sociedade. Porque o pior que a gente pode perder na vida é aquilo que morre dentro da gente em vida. É muito louco isso. Pior do que querer fazer e não poder é poder fazer e não querer. Vamos tentar fazer o melhor da gente. Vamos tentar fazer um pouco mais do que nos é pedido. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Um anzol e um queijo, um abraço e um beijo. Até semana que vem. Pessoal, na minha visão, na minha filosofia de vida, eu comentei aqui, eu acho que é muito pequeno a gente trabalhar só pelo dinheiro. É muito pequeno. Lá na nossa operação médica, eu tenho visto tanta coisa linda, tanta doação, tanto propósito, tanta vida, tantas vidas serem salvas, porque a turma não estava buscando só o dinheiro, a turma estava buscando um propósito. Então o convite que eu faço para vocês, quem define esse jogo? Quem define esse jogo não é a empresa, não é os limites que você possivelmente fale ou pense que tem. Quem define esse jogo é você. Quem define o jogo de atender e só entregar aquilo que te foi pedido é você. Em primeira instância, as pessoas que estão à sua volta são outros seres humanos que têm família, que têm sonhos, que têm sentimentos, que têm vontades. Se a gente focar nisso, se a gente focar na nossa capacidade de influenciar, na nossa capacidade de lidar com as diversidades, na nossa capacidade de ser exemplo, de pegar aquelas pessoas que estão lá, ó, prestes a se suicidar, que é o que eu estou lidando nessa época.
nesses tempos, a gente faz a equipe ser forte, a gente faz a corporação ser forte, a gente faz a vida, a gente movimenta a atmosfera que está ao nosso redor. Nós temos essa capacidade. Esse foi um poder que foi nos dado dos céus. Esse é o poder que nós temos lá dentro da nossa casa, chegando agora, pisando lá e olhando para os seus filhos, para os seus irmãos, para a sua esposa, para o seu esposo, para os afazeres, para as coisas simples. Você pode ser essa pessoa aqui, ó, que faz mais. Olhando para você, para os seus sonhos, para o que você fez até aqui, para a oportunidade que vocês estão tendo aqui nesse grupo. Porque se vocês estão nesse grupo, se vocês estão nessa reunião, vocês são privilegiados demais. Vocês já foram escolhidos. O lugar no time para jogar, vocês já têm. Então vamos dar um show de bola? Vamos? Obrigado, gente. Era isso.